novamente juntos para estudarmos o livro de Marlene Nobre, O Passe como Cura Magnética. Primeira parte: O que se doa? A virtude que produz milagres. De quais energias estamos falando? Fluidos em movimento, pensamentos em ação magnética, água, excelente condutora de fluidos. Capítulo 1: A virtude que produz milagres. Os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas apenas em contradição com o que conhecemos da natureza. Santo Agostinho nos disse isso. Quando Jesus constatou, em meio à multidão, que havia saído virtude, entre aspas, dele, e desejou saber quem lhe tocara a fímbria da túnica, uma mulher apresentou-se confessando-lhe humildemente a autoria do gesto. E mais, afirmou ter ficado inteiramente curada de uma hemorragia pertinaz que a afligia por mais de 10 anos. Jesus louvou-lhe a confiança. Filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Isso está em Mateus 9, 22. Neste caso específico da cura da mulher hemorrágica, o Cristo sentiu que a virtude lhe saíra da túnica, mas incontáveis foram os outros que curou, valendo-se de outras modalidades de doação, como da simples imposição de mãos e de ordem verbal, ou aquela em que empregou saliva e lodo. Mas seria essa virtude que saiu da túnica do Cristo patrimônio de toda a humanidade? Allan Kardec dá-nos a resposta. O Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem, ou seja, o ser humano, quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, se não efeitos naturais, cujas causas os seres humanos que então não conheciam, mas que hoje, em parte, se explicam, e que, pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis? Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 19. E o codificador, grande estudioso dos ensinos de Mesmer, insere a resposta que elucida de vez qual seria a fonte de toda virtude comum a todos os espíritos, responsável pelas curas milagrosas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Diante, pois, do passista, do magnetizador, do aplicador do jorei, do reiki ou do toque terapêutico, enfim, do médium de cura, estamos falando da mesma energia posta em movimento, o fluido magnético. Então, meus amigos, vejam que nomes há vários. Não muda nada, a energia é a mesma. Talvez mudem alguma técnica, algum tipo de trabalho, mas a energia é a mesma e o resultado é o mesmo. Deve-se ao médico vienense Franz Anton Mesmer, no século XVIII, a divulgação dessa força desconhecida, sobre a qual já havia se referido anteriormente von Helmont, e antes de ambos, Avicena, que atribuirá à alma um poder considerável, o de transmitir do seu próprio corpo e aos outros, de forma equilibrante ou desequilibrante, uma força de alto poder, que pode produzir saúde ou doença. Isso está em Teorias dos Processos Magnéticos, traduzindo do francês, que eu leio muito mal. Aqui o que ele diz é muito importante, meus amigos. A forma equilibrante ou desequilibrante, uma força de alto poder que pode produzir saúde ou doença, porque a energia é a mesma. Se o nosso pensamento é de bondade, caridade e cura, isso vai ser atingido?
Mas uma pessoa egoísta, uma pessoa raivosa, essa energia pode produzir malefícios, porque é o que ela está transmitindo pelo pensamento. Mas nós vamos chegar a essa conclusão até o fim do livro. Eu me adiantei. Continuando. Coube a Mesmer a missão de evidenciar aos colegas médicos e aos cientistas do seu tempo a importância da cura pelo magnetismo animal. Nós somos animais, viu, meus amigos? Certo? Magnetismo físico do corpo humano ou qualquer coisa. Responsabilizando-se assim por abalos nos conceitos reducionistas vigentes na época, na medicina e na saúde em geral. Suas atitudes, muitas vezes provocativas, estavam impregnadas de sua autoconfiança na realidade dos fenômenos magnéticos e nas curas que realizou. Seu modo de chamar a atenção das pessoas coincidia com uma necessidade da época, uma vez que os próprios espíritos instrutores, a partir do final da década de 1840, adotaram também a mesma maneira desassombrada de chamar a atenção da humanidade para os fatos espirituais, produzindo efeitos físicos como as batidas, que eram chamados raps, mesas girantes, as materializações. Literalmente, fizeram muito barulho na tentativa de acordar os seres humanos para a sua real destinação. Foi Mesmer duramente criticado e combatido por seus pares, muitas vezes exposto ao ridículo e à zombaria, mas soube resistir, convicto da eficácia da terapia e dos postulados que defendia. Ele entendia o magnetismo animal como derivado de um fluido universal, universalmente expandido e contínuo, de modo a não sofrer nenhum vazio, cuja sutileza não permite nenhuma comparação e que, por sua natureza, é suscetível de receber, propagar e comunicar todas as impressões do movimento. Origem desse conteúdo: Mesmer, A Ciência Negada e os Textos Escondidos, em sua página 328, da obra que a Marlene leu, mas deve estar mais para frente, mais para trás, em obras diferentes. Essa obra resgatou os textos de Mesmer para o português. Para ele, é essa força sutil que preenche tudo, penetra todos os corpos, inclusive o organismo humano, onde circula com o nome de fluido vital, determinando a influência dos planetas. Sobre eles, olha só, eu fiz um erro aqui de grafia, mas está certo. Determinando a influência dos planetas sobre eles. Não há dúvida de que o mesmerismo abriu caminho para o espiritismo. Allan Kardec reconheceu esse fato em vários escritos, inclusive na Revista Espírita de 1869, seu 11º número, que é o número de novembro, último ano em que esse periódico circulou sob sua direção. O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas que se completam e se explicam uma outra, e das duas, a que não quer imobilizar-se não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar na sua congênere, isolada uma da outra. Detém-se no impasse. Não são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. São ciências irmanadas, complementares. No mundo ocidental, esse conceito de fluido cósmico que preenche todo o vazio ficou conhecido como éter ou matéria quintessenciada de Aristóteles, enquanto que na cultura oriental, onde existe há mais de 5.000 anos, é denominado de prana. Na esteira dos fenômenos magnéticos foram descobertos o sono lúcido, a sugestão mental, a transmissão de pensamento, sendo pioneiros nessa área os trabalhos do Abade Faria e do Marquês Armand Marc Jacques Chastenet de Pichet. Me perdoem sempre as pronúncias. Esse Pichet é um dos mais fiéis alunos de Mesmer, que lhe seguiu os passos desde que este se instalou em Paris em 1778,
banido de seu país de origem, a Áustria. Com os desdobramentos naturais do fenômeno magnético, no século XIX ainda pôde acompanhar as 200 intervenções cirúrgicas realizadas por John Elliotson, na Inglaterra, e as 2.000 feitas por James Esdale, em Calcutá, na Índia, com os pacientes em estado de sono hipnótico, mesmo com o êxito das cirurgias, inclusive com o insignificante índice de infecção hospitalar. Esdale, quando voltou à Inglaterra, foi perseguido pelos colegas. Ninguém quer uma cura fácil e simples e direta, porque não rende dinheiro, né, meus amigos? A medicina sempre persegue as pessoas que fazem curas simples. Continuando. Embora seja um estudo fascinante, deixamos de detalhar aqui a contribuição de todos os que se dedicaram ao magnetismo e aos fenômenos correlatos, uma vez que nosso objetivo principal é focalizar a força que está por trás desses fenômenos e o seu emprego nos passes. Recomendamos a quem deseja aprofundar-se no assunto consultar as aqui citadas obras de Caicedo, Duville e Figueiredo. No caso específico do passe, o que se doa é o fluido vital, o fluido magnético ou ainda energia não visível, derivada do fluido universal. O fato é que o fluido vital dos magnetizadores, de Samuel Hahnemann e de Kardec, tem uma longa história e vem mudando de nome, conforme o contexto filosófico, científico ou religioso em que aparece. Para Freud e Jung, é a libido. Para William Reich, bioenergia. Para Henri Bergson, elan vital. Para Claude Bernard, ideia diretriz. Para William Crookes, força psíquica. Para Hernani Guimarães, modelo organizador biológico. Para Hubert Sheldrake, campos morfogenéticos e assim por diante. Os nomes mudam, mas a ciência é a mesma, assim como, meus amigos. A água, em cada país, é falada de nome diferente, não é verdade? A mesma coisa, cada pesquisador deu um nome diferente para o mesmo fluido. A seguir, apresentamos as diversas modalidades de fluido para melhor compreendermos os fenômenos que estamos estudando. Veremos isso no próximo capítulo. Por enquanto, fico aqui o meu abraço. Aguardo a todos em breve. Abraços.